Seja bem-vindo a mais um episódio do Café com Histórias. E hoje nós vamos tratar de um assunto que é muito sensível. E com uma pessoa que quando a gente olha, você pensa, poderia pensar, não, essa pessoa jamais passou por isso. Mas, como aqui no Café com Histórias nós falamos sobre bastidores, nós vamos conhecer hoje o bastidor de uma pessoa incrível que vive nos palcos. Mas hoje ela vai contar pra gente a história de bastidor da vida dela. Seja bem-vinda, minha querida. Obrigada. Tatiane, que está aqui conosco para falar sobre a sua vida. Fala pra gente o seu nome completo, de onde você vem, quem é você, porque a gente conhece você dos palcos e dos seus muitos papéis. É isso. Mas nós agora queremos conhecer a Tatiane bem de pertinho. Eu sempre falo, né, que o pessoal de Araguaína, principalmente, conheceu mais a Shirley, né? Não é minha, gente? Né, gente? Mas vamos lá falar um pouquinho da Tatiane breve, né? Eu tenho 40 anos, sou divorciada, tenho uma filha de 8 anos. Eu morei aqui em Araguaína por 10 anos, voltei para minha cidade, eu sou mineira, né? Sou de Uberlândia. Tem quase 4 anos que eu retornei para Uberlândia e agora notícia de primeira mão, hein? Aqui no Café com Histórias. Em janeiro estou retornando para Araguaína, né? Venho com minha filha e nós vamos morar aqui novamente em Araguaína. Morar mesmo? Morar, vim de vez, Pronto, não vou embora mais não. A Shirley também está voltando. Tá voltando. Então, ótimo. E eu faço parte do Grupo Arte Palco, né? Sou sócia da empresa, que hoje nós somos uma empresa, e sou também atriz do grupo desde 2001. Então tem 24 anos que eu componho, que eu componho o elenco aí do Grupo Arte Palco. Já fiz vários espetáculos com várias temáticas, né? Vários gêneros, vários estilos. Nós já circulamos por 24 estados do país com espetáculos do grupo. Eu sou fã do Arte Palco, né? Não, eu falo isso, Tereza, que você, dependendo do espetáculo, já dá até para substituir alguém, porque tá em todas. A Tereza só não tá se ela não puder, gente, só se ela não puder, porque se ela puder, pode saber, ela vai estar lá nos prestigiando e isso é maravilhoso. Acho que é isso. É, só isso. Basicamente isso. E aí, Tatiane, como a gente fala, Café com Histórias é sobre o bastidor. Sim. E há poucos dias até eu vi no Instagram um vídeo seu e eu falei, não, Tatiane, porque quem vê a Tatiane, essa pessoa incrível, né, que você é incrível. Obrigada. Eu te conheço já há um tempinho, né? Te interrompendo, antes de começar aqui, eu falei com a Tereza que eu tenho uma relação muito bacana, né, com ela, que eu tenho uma inspiração dessa mulher, né, incrível que você é, multifunções, que eu falei, Tereza, onde você arruma energia, mulher, para fazer esse tanto de coisa, me ensina. E a Tereza, assim, tem uma relação muito boa comigo. Quando eu fui embora de Araguaína, eu precisava vender minha casa. E, meu Deus, ela vendeu minha casa em tempo recorde. E agora eu tô voltando e ela tá fazendo de tudo para me ajudar a arrumar um lugarzinho legal para eu morar. Tati vai comprar, vai alugar, vem aqui que aqui vai ser melhor para você com a sua filha. Então, assim, já te agradeço também essa disposição, né, não só sua como do Ricardo, de me carregar mesmo no colo, né? Vem aqui, me pega, me leva ali, me leva aqui. Não, esse lugar eu não te mostrei, porque eu acho que não é um lugar que vai ser bom para você. Então, assim, eu vejo o cuidado de vocês, né, em cada um desses momentos, e isso é muito especial para mim, porque eu vejo que o que vocês fazem, saindo um pouco, gente, do Histórias, né, do Café com Histórias, que não é só um trabalho, né, assim, eu vejo a dedicação e o amor que vocês têm de conseguir lares, né? Então, assim, muito obrigada por isso, por estar agora me ajudando a encontrar o meu novo lar. É um prazer fazer parte desse momento da sua história. Você obrigada. Foi e agora está voltando. Pra gente é um prazer assim, enorme. E como a gente, né, veio para tratar deste assunto, né, Tatiane, que quando eu vi no Instagram, eu falei, puxa vida, Tatiane, porque você falou sobre um assunto muito sensível. Demais. Você falou sobre a depressão. Sim.
né, que hoje atinge milhões de pessoas Sim. no Brasil e no mundo, né? E a gente olha para você e vê essa pessoa aí alegre, comunicativa, alegre, feliz, comunicativa, assim, resolvida, né? Sim. A gente olha para você e vê uma mulher resolvida e de repente vê que você passou por isso e mais do que isso, você teve a coragem de se abrir. Sim. Isso eu achei assim sensacional. Na hora que eu vi, eu te mandei uma mensagem. Quero falar contigo. Por quê? Tantas pessoas têm vivido isso e se fecham. Sim. Né? Conta pra gente como é que começou isso, Tatiane, porque tudo tem um começo. Sim. Eu comecei com os primeiros sintomas, assim, né, vamos dizer, em maio desse ano, que eu vou dizer assim, vou usar um termo grotesco, foi o meu surto, foi em maio desse ano. Mas hoje, com a terapia, eu, junto com a minha psicóloga e também com a psiquiatra, nós estamos entendendo que não foi uma coisa que aconteceu em maio. Foram muitas coisas que eu vim trazendo ao longo da minha vida e em maio foi a gota d'água. E aí, em maio, eu fui no primeiro psiquiatra, na primeira psiquiatra, recebi o diagnóstico de ansiedade e depressão profunda. Mas você surtou como? Como é que aconteceu? Eu vim para Araguaína, depois de uma viagem a São Paulo. Foi bem quando eu entrei na sociedade com o George, na empresa Arte Palco. Até então eu era só atriz do grupo, eu não fazia parte do quadro societário. Eu era MEI, então eu tinha uma microempresa, era microempreendedora individual. Eu fechei o meu MEI, entrei no quadro societário da empresa, então isso para mim já foi uma diferença, né? Porque são outras responsabilidades, outras coisas. Quando eu chego aqui em Araguaína, o prédio estava em obras. Mesmo com as obras, nós começamos as matrículas, então as aulas começaram em meio à obra. Eu chego para ajudar a gerenciar aquilo ali, mas eu também estava na prestação financeira de contas de todos os nossos projetos. E a prestação financeira é uma coisa bem minuciosa, né? Uma coisa muito importante para o projeto. Sim, se você não faz uma boa prestação de contas, o seu projeto pode ser reprovado e você pode ter que devolver essa verba. Então foram muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo e eu me vi ali e eu não estava conseguindo organizar o financeiro porque eu estava no meio da obra e eu também estava no meio da matrícula e eu também era agora gestão dessa empresa e eu também sou atriz e eu também tenho minha filha e aí, pum, eu dei um surto. Falei, não dou conta, eu não quero e pum, fiquei alguns dias e voltei para Uberlândia. Quando eu volto para Uberlândia já com o meu psicológico totalmente alterado e daí para lá, daí para frente foi só para trás. Mas a gente sabe que o momento, às vezes, ele é só, como você falou, ele é a gota d'água. É só a gota d'água. Essa sobrecarga que você viveu no mês de maio também não foi o fator principal. Não. Porque eu vejo que a depressão, eu já passei. Eu já tive burnout e eu já comecei no processo de depressão, eu consegui sair antes de precisar tomar alguma medicação e tal. Mas, enfim, quem passa sabe o peso que é. Né? Então, mas a gente sabe que tudo é um processo. Sim. São anos ali, aquela coisinha silenciosa se desenvolvendo. Sim. Né, Tatiana? Então, assim, quer dizer, tudo isso que aconteceu em maio, talvez, se você não tivesse aquela sementinha lá atrás iniciado, não teria dado... Você conseguiria surfar essa onda, né? Mas a sementinha lá atrás, ela fez com que algo fosse crescendo. Tanto que hoje, com a ajuda da terapia, eu tô conseguindo revisitar muitos monstros do meu passado que eu acredito que contribuíram para esse dia. A gente vai trancando no armário, Isso, né? eu tô conseguindo voltar em muitas histórias que ficaram mal acabadas, histórias que foram mal resolvidas, pessoas que passaram pela minha vida e que de certa forma eu acho que não saíram da forma que deveriam ter saído. Então eu tô revisitando muitas coisas e ressignificando, né? E até falando com algumas pessoas, sabe? Terminando, fechando. Olha, lembra aquele dia que aconteceu isso, isso e isso? Eu queria conversar com você pra gente colocar um ponto final nisso. E tá sendo muito bom pra mim. E eu acho que isso faz parte do processo de cura, né, Tatiana? E assim, se a gente fizer disso uma prática na nossa vida, a gente talvez não chegue lá naquele momento
de surtar. E o interessante é que é assim, como você está falando, né? Às vezes a gente não chega. Eu tenho hoje a consciência que eu estou em tratamento, né? Que pode ser, Deus queira que não, mas que aconteça novamente, eu posso voltar para um quadro desse. E com a minha terapeuta, com a minha psicóloga, ela tem me falado muito para quê? Ela fala assim, ó, desde que você não constranja ninguém, não vá deixar ninguém chateado ou magoado, não deixa mais de falar nada. Sim. Fala, sejam coisas boas ou sejam coisas ruins. Gostou? Fala que você gostou, é bom você falar. Sim. Nossa, como eu gostei, como eu falei, Tereza, como eu gostei de ser convidada para vir aqui falar essa história. Tereza, como eu gosto de você e do Ricardo. Fala. E da mesma forma quando você não gostar. Por quê? Porque às vezes a pessoa não sabe que você não está gostando. Sim. Então uma atitude da outra pessoa que às vezes é simples para ela ou comum, às vezes te deixa magoada. Se você não falar, ela vai repetir por anos. E isso vai enchendo um pote de coisas ruins dentro de você que poderiam ser resolvidas no primeiro momento. De falar, Tereza, isso que você está fazendo não está me fazendo bem. E às vezes você vai falar, nossa, me desculpa, nem percebi, é uma coisa normal. Pois não vou fazer mais. E acabaria ali. Na grande maioria das vezes, Tatiane, quando se eu fizer algo para você que te ofenda ou, né, te magoe de alguma forma, na grande maioria das vezes não é intencional. Sim. Né? Sim. Só que a gente recebe com uma carga emocional. Exatamente. E aí aquilo tem um significado. Exatamente. E a pessoa não sabe. Sim. Por isso que falar esse E ela só vai saber se você falar. Igual eu brinquei com a minha amiga. Eu falei, amiga, é igual mau hálito. A pessoa só sabe se alguém falar pra ela. Se não falar, ela vai ficar com mau hálito a vida inteira. Então a mesma coisa é isso. Eu brinco, né? Com essa é a mesma coisa. Sim, você faz uma analogia, a pessoa só vai saber se alguém falar pra ela. Então, desde então, eu tô assim. Minha mãe fala que eu tô meio sem filtro, mas eu não tô. Eu tenho filtrado, eu filtro, mas eu não tô guardando mais. Não gostei. Não gostei, vou falar. E eu penso o seguinte, a gente pode falar tudo. Sim. Só tem que saber como falar. Como falar, exatamente. Né? Eu penso a mesma coisa. A mesma frase. De forma diferente. Ela pode ser falada exatamente. E te ofender. Sim. E a mesma frase, exatamente, ela pode ser falada e você levar isso de uma forma leve. Ó, vou te dar um exemplo que aconteceu comigo na semana passada. Eu estava num restaurante, na fila para pagar. E uma turma que estava na minha frente estava fazendo um comentário, um posicionamento político. Em outros momentos eu jamais falaria isso porque eu não sou de me posicionar assim, eu sou não sei o quê, você é não sei o quê. Mas eu não dei conta e eu falei, você sabe do que é que você está falando? Você sabe o que isso significa? E a pessoa falou assim, não. Não, ela só falou assim, não. Aí eu falei, você tem 5 minutos para eu te explicar como que funciona isso daí que você está falando? Aí ele falou, não, a internet está aí para a gente entender. Aí eu peguei e falei, olha, a internet muitas vezes é um poço de desinformação. Sim, com certeza. Aí ele só terminou de pagar, virou as costas e foi. Eu peguei, só falei comigo mesma, né, assim, contra fato não é argumento. Então assim, eu não estava disposta a brigar, mas é que eu queria que ele entendesse que para ele seguir com aquele discurso ali, ele tem que entender as duas partes, ele tem que saber e falar com propriedade. E aí quando eu falei para minha mãe falou, nossa, e aí, como você sentiu? Eu falei, me senti leve, porque se eu fosse embora sem ter falado aquilo, eu ia falar, nossa, podia ter falado, né? E achei bom que eles não me agrediram verbalmente, eles entenderam, só não quis ouvir, não, eu vou aprender com a internet. E tá tudo bem, e eu me senti super bem, e é como você falou, é a forma de falar. Eu poderia falar, você tá errado, você não sabe o que você tá falando. Sim. Mas não, eu perguntei, você tem 5 minutinhos pra eu te explicar? Que aí da próxima vez você vai falar com propriedade? Não, ele não quis aprender, mas coloquei. Aí já é o problema dele. Pronto, isso. Você tá tudo certo. Tipo isso. Conta pra gente então, Tatiane, porque você falou que quando você voltou pra Uberlândia, daí pra frente foi só para trás. Como que foi esse só pra trás? É porque foi assim, eu fui, né, na psiquiatra, tive o diagnóstico, né, de depressão, ansiedade e tudo mais, mas eu não aceitei.
normalmente a gente não aceita. Não aceitei de jeito nenhum, é aquilo que você falou, né? Eu que sempre corri, eu que sou forte, eu que sou alegre, eu que ajudo todo mundo, eu que sou o ombro das minhas amigas, eu que sou a que dou o conselho. A gente não se dá o direito. Exatamente. De ser frágil, eu né? com depressão, e eu falava pra minha mãe assim, eu não tô doente não, eu não sei se eu posso falar isso, eu sou uma sem vergonha que não quero trabalhar. Eu não tô conseguindo trabalhar porque eu não tenho vergonha na cara. Eu não tô doente, não. E minha mãe falava, menina, você tá doente, não sei o quê. E eu ficava o tempo inteiro, como é que eu vou pagar minhas contas? E o financeiro foi o que mais me adoeceu. O financeiro, ele pesa. Porque como eu sou, né, mãe solo, né, sou só eu e minha mãe e a minha filha, eu voltei pra dentro da casa da minha mãe, lá em Uberlândia. Mas eu tinha essa preocupação muito grande. E aí, o que eu vou fazer? Como que eu vou ficar? Como que eu vou pagar as contas? E minha filha, o plano de saúde, não sei o quê. Então, eu ficava fantasiando histórias horrorosas dentro da minha cabeça e só ia piorando. Ao mesmo tempo que eu não aceitava que eu estava doente, eu não aceitava na medicação, eu tomava a medicação tudo errado. Na hora que eu lembrava, minha mãe às vezes me ajudava no horário, ela me dava, eu jogava fora. Ou eu tomava eram 2 comprimidos, eu tomava só um, que eu falava, não, esse daqui tá me fazendo dormir demais, eu não quero. Esse é pra me fazer dormir, esse vai me fazer acordar. Isso, então eu não quero, não vou tomar nenhum. Eu ia na psicóloga, né? Eu falo hoje pra minha psicóloga, eu falo, Ju, hoje eu te amo, mas eu já te odiei. Você já quis matar Porque eu passava toda semana e eu ficava assim, ai meu Deus, de novo falar com essa mulher a mesma coisa que ela falou semana passada, não vai mudar nada, não vai adiantar nada. E ela falava, ai, corpo, mente, espiritual. Tereza, eu perdi a fé. Foram 6 meses que eu neguei Deus. Eu falo isso hoje com muita tranquilidade, porque hoje eu entendo que não era eu, que eu estava muito mais doente do que eu estou. Estava passando por um Mas momento. Eu que sempre fui uma pessoa de muita fé, eu não sei o que acontecia. Eu ia na igreja evangélica, porque me levaram para todo lugar. Você viu que eu falei no vídeo? É isso mesmo. Eu tenho amigos de todos os locais. Então, assim, hoje eu falo que eu não tenho uma religião estabelecida. Onde você falar que tem Deus, se você me chamar, eu vou. Então, eu vou para a igreja evangélica, eu vou para a católica, eu vou no centro kardecista, eu vou no Umbanda, eu vou no candomblé. Onde você me levar? Se falar que tem Deus, eu não tenho isso de, porque aqui toca um tambor, aqui reza, aqui faz oração. Eu sou de Deus. E você tentou em todas. E eu não sentia nada. Eu ia na igreja católica, eu assistia a missa inteira. Apática, eu não sentia nada. Eu rezava um Pai Nosso, eu não sentia nada. Eu não sei, eu não sentia. Eu ia em todos os lugares e pra mim eu tava em lugar nenhum. Eu não sentia absolutamente nada. A depressão, eu acho que ela seca a gente. Seca. Eu não sentia nada, não sentia nada. Quando eu comecei, né, como eu falei, a entrar na depressão, eu tinha acabado de voltar pro Brasil, eu não queria ter voltado. E minha mãe faleceu em seguida, então veio toda uma questão, aí culpa, e enfim, um monte de situações. E a gente não aceita. Sim. A gente não aceita que está. E eu falo que quando a gente mais precisa, a gente não aceita. E depois disso eu fiquei bem, tive o período do ninho vazio, né? Então foi mais um momento difícil. E em 2023 eu comecei a ter a crise de ansiedade e entrei no burnout. Meu Deus. E o mais difícil, Tatiane, que eu acho que a gente precisa falar para as pessoas, é que quando a gente mais precisa de ajuda, é quando a gente menos quer receber ajuda. Exatamente. Né? Então, quando Exatamente. eu estava nesse momento de burnout, que eu deveria ter buscado ajuda, num momento muito complexo, meu pai faleceu. Nossa. E assim, é sobre você esse podcast, mas meu pai com 89 anos, católico assim ao extremo, rezava missa inclusive na cidade dele. Ele caiu, quebrou o fêmur e nós descobrimos que aos 89 anos meu pai estava planejando se suicidar. Olha, meu Deus. E isso assim, pra mim foi, sabe, acabou comigo. E eu passei por um período bem complexo. Imagina. E eu sei que você passou por momentos assim também. Você pode contar pra gente um pouco disso? Eu falo isso, né, que quando eu falo que eu perdi a fé, eu acho que a fé é o princípio básico para se manter viva. Que traz esperança. Exatamente, e eu não tinha nenhuma. Então, assim, os pensamentos que vinham na cabeça eram só de coisas ruins, é só isso, de acabar com a vida, de com certeza vai ser melhor eu não estando aqui. E
quando as pessoas me perguntavam, né, a psicóloga principalmente, mas e sua filha? E a sua mãe, né? Você não pensava nessas pessoas, Tereza? Não. Eu só pensava assim, ó, se eu morrer, alguém vai cuidar delas. Se eu for embora, alguém vai cuidar da minha filha. Alguém vai cuidar da minha mãe. A minha mãe vai cuidar dela. Então, assim, é uma sensação, uma coisa que inexplicável. Tanto que no vídeo eu falo, gente, hoje eu tenho a dimensão de que depressão é uma das doenças mais perigosas que existem. É muito perigoso. Tereza, eu podia não estar aqui agora, falando, dando essa entrevista para você, sabendo que não era eu. Nunca que eu, Tatiane Breve, né, na energia que eu tô hoje, que eu tô bem, nunca que eu teria um pensamento daquele, nunca. E eu não tive uma vez, eu não tentei uma vez, foram várias. Então, assim, é uma doença que precisa ser olhada com muito mais seriedade, com muito mais carinho, principalmente para as pessoas que estão perto, para as pessoas que convivem. E o primordial, gente, é procurar ajuda médica. Ajuda profissional. Sozinha a gente não consegue. Não consegue. Não precisa achar. Ah, não, eu não vou tomar remédio porque eu acho que é ruim, eu não vou fazer terapia porque não funciona, eu não vou no psiquiatra que é coisa de louco. Gente, não existe isso. Quebrar essas barreiras. Tem que quebrar. Né? Sozinho você não consegue. Não adianta você achar que só desabafando com a sua melhor amiga, com o seu melhor amigo, ou contando pro seu marido, pra sua esposa. Não, tem que ter um profissional. Vai ter algumas situações que vai precisar entrar com medicamento, sim. Às vezes com mais de uma medicação. Eu cheguei em um período que eu tomava 3 medicações. Era uma para ansiedade, uma para depressão, uma para dormir. E ainda assim, eu passei por muito tempo sem conseguir adequar, porque a medicação, ela pode ser que ela não dê certo para você de primeira. Sim, às vezes a medicação que deu certo para mim não vai dar certo para você. Às vezes tem uma que é ótima para você e vai ser péssima para mim. Por isso que a automedicação não funciona. Exatamente. Tentar sozinho, vou resolver porque eu sou forte. Não funciona. Aí o que aconteceu, por exemplo, né? Quando eu dei a virada de chave, e eu quero contar depois como que aconteceu, eu tive muita amiga assim, qual o remédio que você tá tomando? Eu quero tomar esse. Gente, não é assim. Por quê? Porque eu tomava antes uma medicação que dava super certo para algumas amigas e estava acabando comigo. E eu não tinha ainda assimilado que era a medicação, que também estava me ajudando a ficar um pouco down, que ela bloqueava algumas emoções. Então, assim, tem que ter esse cuidado, tem que procurar um profissional, tem que ser um profissional com quem você se identifique. Sim. Também não adianta, às vezes a minha psicóloga, ela é maravilhosa pra mim, e não vai dar certo pra você, porque às vezes vocês não vão dar certo, às vezes a forma dela atender, ou o método que ela utiliza, porque existem várias vertentes, né, dentro da psicologia, às vezes não é uma que você se sinta à vontade. Então é isso, eu acho que assim, o primeiro passo é aceitar que você está doente. O segundo é aceitar ajuda e procurar ajuda médica e profissional. Sim, e seguir, né, aquele procedimento, porque Sim. é um passo a passo. Porque como a gente falou, né, Tatiane, é um processo. Lá Sim. atrás teve uma sementinha ali onde tudo começou. Que tudo começou. Foi se desenvolvendo até que chegou no... Só que também não acaba de uma vez. Não. É um processo, como eu falei. É um tratamento. Aí a gente, quando você passa por isso uma vez, a gente vai ter que sempre estar se vigiando um pouquinho. Tá vigilante, né? Eu faço isso comigo. Sim. Porque quem olha também pensa, nossa, você já entrou, já teve também depressão? E acha que não, porque a gente está sempre rindo, conversando. Exatamente. E tal. Só que lá dentro só a é gente o nosso sabe. Bastidor, onde fecha a cortina e a gente está sozinho com a gente mesmo. Aí só a gente sabe, né? Eu comigo mesma, você com você mesma, e a gente sabe. Exatamente. Como que essa coisa funciona. Do mesmo jeito que demorou para chegar nesse momento, vai demorar para chegar o momento da cura também. E ela pode voltar. Sim. Né? Então, assim, é uma coisa que a gente não pode levar de uma forma... Não, é frescura, porque tem gente que acha que é isso. Ah, depressão é frescura. É preguiça. Não quer sair de casa porque é preguiçoso, não quer trabalhar porque tá com preguiça. Não quer falar com ninguém porque é fresco. Só que né? não, né? Só que não, gente, pelo amor de Deus. Mudem esse pensamento o mais rápido possível, porque a depressão, ela vai ceifar muitas vidas se a gente não começar a tratar ali na raiz mesmo do problema, né? e levar com mais seriedade ainda. E procurar sinais também, né, Tatiana? Sim. Porque, igual eu falei, o meu pai
Eu nunca ia imaginar que o meu pai estava do jeito que ele estava. É por isso que eu falo assim, que você precisa olhar com olhos de ver as pessoas, exatamente, as pessoas que estão ao seu redor. Porque hoje em dia, Tereza, não sei se você vai concordar comigo, mas a gente está num piloto automático tão grande que é assim: oi, Tereza, bom dia, como que você tá? Tô bem, graças a Deus. E você? Tô bem também, ponto. E é assim com a mãe, é assim com o pai, é assim com os amigos. Sabe, aquela coisa que a gente não aprofunda mais, sabe? Ai, como que você tá? Tô bem, tá bem mesmo. O que você fez hoje? Como que tá no seu trabalho? Ana Laura, como é que tá? Como é que tá o Ricardo? Tem tempo que eu não vejo vocês, vamos marcar pra gente fazer alguma coisa? As pessoas não... Aí quando alguém me pergunta, como que tá a Tereza? Uai, tá bem. Tá ótimo. Mas o bem é de qual? Do que você falou, tô bem, graças a Deus. Aquela mensagem que você começa a digitar, ela já digita sozinha e você só dá um enter. Então a gente tem que estar atento, porque as pessoas que estão perto de nós, elas dão sinais. Sim. Você sabe quando a sua melhor amiga tá diferente. Você sabe quando a sua mãe tá agindo diferente. Você sabe, você conhece os seus. Então, a gente sente, mas às vezes não consegue aceitar também. Que o seu super-herói também está passando por isso. Para você ter uma ideia, eu falei para minha mãe assim: a senhora cuidou de mim até agora. Agora é a vez da gente cuidar da senhora, porque a senhora também tá doente. E ela falou: não, eu não tô. Eu falei: tá. A senhora tá com a mesma doença que eu. Quem cuida, Tatiana, precisa de cuidado. Exatamente. Eu falo isso assim em todos os aspectos. Sim. Você cuidar de uma pessoa com depressão, você cuidar de uma pessoa doente, você precisa de cuidado. E Exatamente. A gente às vezes não tem esse olhar atento para quem está cuidando. Sim. A gente olha só para o doente. E eu falei isso para ela. Falei: mãe, a senhora precisa de cuidado, a senhora tá com a mesma doença. E ela ainda tá na primeira fase de negação. Ela ainda tá negando que ela tá. Mas já sei que é uma pessoa para quem eu preciso abrir os meus olhos, né, e cuidar. E ter um olhar bem atento. E cuidar. E como que você, então, conseguiu, Tatiane, dar essa virada de chave? Como que isso aconteceu? Eu já estava uns 4 meses, mais ou menos, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, 5 meses. Já tinham tentado de tudo, né, para me tirar de casa, eu não queria e tudo mais. E aí o George, que é o meu amigo daqui de Araguaína. George é maravilhoso. Ele viajou daqui de Araguaína lá para Uberlândia. São 1.500 quilômetros daqui lá. E ele foi lá para me buscar. Ele foi lá... É que a gente falou que ia precisar. Ele foi lá para, de fato, me resgatar. Eu falo para ele que ele me resgatou. E aí ele me trouxe, eu fiz uma mala bem mal feita mesmo. Enfiei um monte de coisa dentro da mala. Veio só você ou sua filha? Só eu, minha filha ficou com a minha mãe. Minha mãe continuou cuidando dela. Tanto que no vídeo eu agradeço muito a minha família, minha mãe, meus pais, meu pai, meus irmãos, que cuidaram dela, né, como se fosse filha deles, enquanto eu me tratava aqui. E o George, né, a família dele, o Alisson, a Cristina, foram peça fundamental, assim, na minha recuperação. Eles foram incansáveis. O George fez o que acho que todo mundo estava tentando fazer, sabe? Então eu vim para dentro da casa dele, ele ia para academia, ele me arrastava. Eu falo que me arrastava porque eu não queria ir, mas eu ia. Ele me levava para a igreja, ele levava a pastora lá para orar comigo, ele me levava para sair, para comer, para andar nos lugares, para ver gente. E aí, num determinado dia, ele falou: eu marquei uma psiquiatra para você. Você só vai. E aí ele foi, e ele teve a consulta com ela primeiro. Ele falou com a psiquiatra antes de mim. E depois eu vim, conversei com ela, contei tudo, né? E falei. Foi onde nós mudamos totalmente a minha medicação. Tirou tudo que eu estava tomando e entramos com uma medicação totalmente diferente. Com 15 dias que eu estava tomando essa nova medicação, a chave virou. Mas a chave virou de um jeito muito... Parece que eu acordei num dia, parece que eu tinha morrido, ficado 6 meses morta, e acordei assim: agora eu preciso recuperar os 6 meses que eu perdi. Me entendo. E aí, pum! Mas eu voltei com uma energia lá em cima.
Gente, não sei o quê. Num dia de madrugada eu comecei a mandar mensagem pra todo mundo. Me desculpa porque eu não te respondi nesses 4 meses, 5 meses. Eu te amo. Me perdoa, eu te amo. Eu sei que você estava tentando me ajudar. E mandei umas 20 mensagens. Mandei pra psicóloga, mandei pra minhas amigas, mandei pra minha mãe. Liguei pros meus amigos de vídeo de madrugada. Foi uma coisa. Uns 3 dias depois desse dia, dessa virada de chave, eu voltei pra Uberlândia, porque já estava marcado o meu retorno. Eu sabia que eu ia lá ficar um tempinho com a minha filha e voltaria novamente, que é essa volta que eu tô aqui agora. E aí quando eu volto, eu voltei com a energia da Tati vezes 3. Que a Tati tem muita energia. Muito, mas eu tava assim, com aquela energia de 3 Tatis juntas. 3 Tatis juntas. Vamos parar, né? Ah, meu microfone. Você vai dar. E a Tati cheia de energia. Não, tô ligada no 350. Tava daquele jeito. E aí eles fizeram um almoço, fiz um almoço com todos os meus amigos para comemorar, né, a minha recuperação. De lá pra cá eu venho só melhorando e tudo. Foi muito legal. Muito bom. Fiquei esses dias lá em Uberlândia, curti demais minha família. Ok, volto para Araguaína. Ainda nessa energia, eu quero conquistar, eu quero fazer, eu vou comprar, eu vou, não sei o que e tal. E aí fui no retorno com a psiquiatra. Fui no retorno com ela, ela me fez várias perguntas, perguntou como eu tava. Beleza. Nem 10 dias depois, encontrei com ela no show do Tijuana. Eu tava no show do Tijuana, ela passou por mim. Aí ela, oi, tudo bem? Eu, oi, doutora, e não sei o que, não sei o que. Aí ela... segunda-feira eu vou pedir pra minha secretária pra te ligar. Lá no show ela já... Ups. Ela já falou, segunda-feira eu vou pedir minha secretária pra te ligar. Mas ela não falou assim, ela só falou, segunda-feira eu vou pedir, tá bom. Dito e feito, segunda-feira a secretária dela me liga perguntando se eu podia ir lá no consultório. Não tinha nem 10 dias do retorno. Aí eu voltei, aí ela, como que você tá? Eu falei, tô bem, já sentei assim. Doutora, eu tô bem, tô muito bem, e não sei o que. Ela falou, você tá muito acelerada. Que também é péssimo. Aí eu falei, eu sei, não sei o que. Ela falou, não, mas isso não é bom. Não é bom, e aí eu pedi pra... Aí ela, antes desses 10 dias, ela por mensagem já tinha me pedido pra diminuir a dose do remédio. Tava em 40, ela pediu pra eu passar pra 20, porque ela queria ver umas coisas. Aí ela falou que nesse tempo, depois que ela me viu, ela começou a estudar junto com outra psiquiatra, o meu caso, porque elas estavam estudando uma possibilidade de bipolaridade. Por quê? Porque ela falou que eu saí de morta, né? De uma semana ela chega, fala comigo, eu estou morta, com pensamentos de morte, acabar, não quero nada da minha vida. 2 semanas depois, eu estou viva, muito viva, vamos viver, a vida é boa, maravilhosa, e não sei o que. E ela falou, não... São 2 extremos. Ela falou, não tá normal, não é normal. É normal você ter energia, mas não desse jeito. Aí entramos com uma outra medicação, que é para diminuir essa energia, para eu voltar para a energia normal que eu já tenho. Eu sei, igual ela falou, eu entendi quando você falou que você não é calmaria. Realmente, eu sei que você não é. Mas você não tá normal. A pessoa percebe. Para você ter uma ideia, Tereza, eu tava assim, eu entro no Arte Palco 8 horas. Eu tava saindo de casa 6h30. Eu saía às 6h30, ia no supermercado, tomava café, ia pro Arte Palco. Chegava no Arte Palco 7h20. 7h20. Aí os meninos chegam pra abrir 8. E eu já assim, vamos, gente. Vamos que a vida já começou. Bom dia. 4h30 eu acordo e tô procurando alguém pra conversar comigo. Gente, acorda alguém, vamos conversar e tal. Ela falou, não, tá certo. E aí foi isso. Troquei de novo a medicação e agora estamos aí com esse estudo, né, de se é ou não essa bipolaridade. E é isso. Estou agora em tratamento, sei que estou em tratamento, entendo, tenho respeitado e muito o meu processo, né? Eu sei onde eu posso ir, eu sei dos meus limites. Hoje, principalmente no Arte Palco, que nós temos muitas demandas, né? Eu consigo falar até onde eu consigo ir. Você já falou, daqui pra cá eu não consigo, porque eu não vou passar essa linha sabendo que ela pode me adoecer. Então, daqui pra lá eu não vou. Quem vai assumir? Eu consigo até aqui. Quem vai daqui pra frente, vamos determinar aqui, porque não vou ser eu. Tatiana, isso é tão importante. Sim. Porque é o falar muito sim. Sim. Principalmente nós mulheres. Nós temos dificuldade em dizer não.
Uma amiga precisa de ajuda, você está pronto para ajudar. Seu marido está pronta. Filho, estou pronta. Enfim. Sim. E a gente vai acumulando uma mochila tão pesada que de repente a gente não consegue. Exatamente. A gente não consegue carregar essa mochila cheia de peso. Então, conseguir dizer não, isso eu também estou nessa um desafio. fase de aprendizado, que para mim também é muito difícil. É um desafio muito grande. Mas a gente precisa aprender pelo bem da nossa sanidade mental. Física também, porque está tudo interligado. E outra coisa que eu tenho buscado é fazer coisas que eu gosto. Igual lá no Arte Palco, tem dança de salão. Eu amo dançar. Aí eu fui na terça e quinta. Aí, nossa, eu acho que eu gosto disso. Ah, mas esse horário acho que não vai dar pra mim? Vai dar pra mim sim. Eu vou adaptar e eu vou fazer a aula assim que eu gosto. E vou adaptar as outras coisas dentro do meu horário, sabendo que terça e quinta nesse horário eu não posso, porque eu estou na minha dança de salão. Fazer coisas que te dão prazer. Exatamente, porque senão fica uma coisa muito, como você acabou de falar, apagando o fogo de todo mundo, resolvendo o problema de todo mundo, e não tenho tempo para fazer coisas que são boas para mim, né? Então hoje eu tenho buscado isso, tô na dança de salão, tô tentando desacelerar, tô tentando fazer mais coisas que eu gosto de fazer. Ah, e tem outra coisa também que é uma novidade. Tá vendo que eu tô dando muito spoiler, né? Tá vendo, né, gente? Eu vou escrever um livro. Olha isso! Eu já tenho até um nome, mas o nome eu vou te contar em off, não vou contar aqui não. Eu não vou contar pra ninguém antes do momento que ela me diga que pode. Por enquanto ainda não, mas eu já tenho o nome do livro, já sei como eu quero falar, como eu quero fazer. Do livro eu não vou dar muito spoiler, mas já saibam que vai ter um livro contando um pouco da minha história. Não vai ser um livro biográfico de nasceu, cresceu, não. Vai ser mais baseado nessa parte mesmo da minha história, e eu vou tentar trazer as histórias que eu acredito que me trouxeram até aqui. As histórias que ficaram mal resolvidas. Então eu quero contar essas histórias e quero contar como é que eu tô fazendo para fechar essas caixinhas e colocar elas nos seus devidos lugares. Eu acho que vai ficar um livro bem bacana. Não sei não, tô achando que vai ser best-seller. Eu também acho. Ainda vai ser a Shirley também estiver lá no momento. Tem que estar, né? Em algum momento ela vai ter que aparecer. Gente do céu, nós demos uma pausa aqui. A Tatiana estava me contando do livro. Quero ser a primeira na fila pra pegar essa assinatura e vou correndo pra casa ler. Babado. Você me avisa quando é que sai. Vou contar. Vai ser top, viu, gente? Aí depois do livro, nós vamos fazer um outro café com histórias. Porque pronto, pra falar do livro. Ela começou a me contar aqui, que eu não vou contar pra ninguém, prometo. Que pra saber vai ter que ler o livro. Isso mesmo. E aí a gente vai ter que fazer o café com histórias episódio 2 com a Tatiana. É isso aí. Tatiana, e assim, a gente já está indo, né, para o final, né, desse nosso momento, que eu estava aguardando com muita ansiedade. Que bom, eu também. Eu tenho certeza que esse é um momento muito gostoso de estar com você, de ouvir a sua história. Porque eu acho que as histórias mais impactantes da nossa vida são as histórias que a gente vive com a gente mesmo. Sim. É no dia a dia, né? Naquilo que a gente acabou de pincelar. Que a vida é um aprendizado. É uma hora você até usou essa, né? A montanha-russa. Uma hora a gente está aqui pegando impulso para subir, exatamente. De repente a gente chega no topo, a gente olha de cima e fala, puxa, que legal. E aí daqui a pouco desce, porque a vida ela é feita de ciclos. Exatamente. Né? E a gente tem que se conhecer para que a gente consiga se entender no meio desses ciclos e a gente consiga sobreviver a eles. Porque literalmente, alguns ciclos da vida da gente, a gente vai ter que sobreviver a eles. Exatamente. Ou a gente é sucumbido por eles, né? E você conhece todas as partes aí dessa montanha-russa. É isso. Né? E o que você pode dizer para uma pessoa que está nos assistindo agora, sabe? Que talvez esteja vivendo momentos que você viveu, de estar aí nessa negação, de entrar na depressão, de viver na ansiedade. Você pode dizer, porque eu acho que isso tudo que você viveu é um grande ensinamento para todos nós. Tereza, eu vou falar a frase que eu mais odiava ouvir. Vai passar. Não tinha nada que me irritava mais nos primeiros dias. A pessoa vinha e falava, vai ficar tudo bem, vai passar. E na minha cabeça não ia. Para mim não tinha mais solução. É um buraco. Para mim eu estava no fundo desse buraco e nunca eu ia conseguir sair. E eu falo para todo mundo que estiver assistindo, né, que estiver passando por isso, gente, vai passar. Só que vai passar no seu tempo, vai passar da sua forma,
Às vezes não é do jeito que as pessoas estão querendo, às vezes você não vai voltar para o seu trabalho, você não vai voltar para aquele relacionamento, você não vai voltar para a mesma casa, mas vai passar, né? Exatamente, vai passar e novas coisas vão vir e vai acontecer, e não quer dizer que não vá mais doer, né? Vai passar, vai amenizar, você vai aprender a conviver, você vai aprender como lidar, né, com tudo que está acontecendo. Uma coisa que é interessante, Tereza, até que eu queria falar, eu fiz uma apresentação da Shirley. Eu voltei, foi uma das primeiras apresentações que eu fiz depois que eu voltei para o teatro. E quando eu terminei, foi muito engraçado porque a apresentação era na hora da minha terapia e eu tinha esquecido da terapia. A minha psicóloga liga, eu tô no meio da apresentação de Shirley. Nossa! Aí foi o que eu te falei, assim, o meu telefone nunca toca, eu atendi. Aí atendi de vídeo, né, que ela já liga de vídeo. Aí quando eu apareci, ela já começou a rir. Aí eu, Ju, me perdoa, falei como Tati, né? Eu esqueci da terapia, mas eu tô na apresentação, daqui a pouco tá terminando e a gente fala. Aí mostrei o público, o pessoal, perdoa ela, fizeram uma festa. Beleza. Quando terminou, eu falei, gente, eu preciso pedir licença pra vocês, né? Eu sei que eu vim com a Shirley, que é um personagem tão divertido, alegre, mas eu preciso falar com vocês. E eu abri esse parêntese e falei, preciso pedir licença pra Shirley. Agora é a Tati, até filmou, depois eu vou te mandar esse vídeo. Eu quero ver. O pessoal chorou, se emocionou. E eu falei, gente, aí contei, né, que nos últimos 6 meses eu fui diagnosticada com ansiedade, depressão, mas que agora eu estava em tratamento, eles viram que a minha psicóloga ligou. E aí eu falei pra eles, eu falei, olha, gente, pra mim era muito bom voltar com a Shirley, que é esse personagem que é sinônimo de alegria, que me faz tão bem, que faz todo mundo sorrir. Mas é muito importante que vocês observem, porque muitas vezes vocês podem estar convivendo com Shirleys, que está fazendo todo mundo rir, mas está morta por dentro. E aí, tanto no vídeo como lá, e acho que agora é o meu lema, para todo lugar que eu vou, eu sempre falo e quero terminar nosso papo de hoje falando exatamente isso. Se eu pudesse dar um conselho para todo mundo que está aqui nos assistindo, seja gentil com todas as pessoas. Inclusive consigo mesmo. Exatamente. Por quê? Porque quase ninguém está bem. E cuidar da saúde da mente é tão importante quanto cuidar da saúde do corpo. Então, gente, vamos nos cuidar. Psicólogo, psiquiatra, academia, terapia, espiritual. Eu não tenho uma religião, eu não vou para a igreja, mas que você possa exercitar o seu espiritual, seja exercitando o seu servir, ajudando alguém, fazendo ações, né, que te façam bem, que possam ajudar outras pessoas. Como eu disse, você pode não ter uma religião estabelecida, mas se você acredita em alguma coisa, busque essa coisa, né, que você acredita, seja Deus, seja uma outra entidade, né, seja o que for, mas tem que se apegar a alguma coisa. Então tem que sim estar atenta a todas essas coisas para que menos pessoas estejam aí com esses diagnósticos que cada dia estão sendo mais comuns. É isso, né, Tatiane? A gente vê que as pessoas hoje, o diagnóstico de depressão e ansiedade tem aumentado muito. Muito. Entre jovens de 15 a 29 anos, assim, as Pior, taxas né? de suicídio estão muito altas. Sim. E na terceira idade. Né, também. Então são alguns extremos aí e é um momento de mudança na vida da pessoa. A gente vê muito isso, né? Você não estava dentro dessa faixa etária, mas acontece em qualquer fase da vida. E, gente, não se engane pensando, eu nunca vou viver isso, eu nunca vou ficar deprimido, eu nunca vou ficar ansioso, porque pode acontecer com qualquer pessoa. Literalmente com qualquer pessoa. E é isso, depressão não escolhe nada, gente. Não escolhe se é homem, se é mulher, se é criança, se é jovem, rico, se é preto, pobre, se é branco, se é rico, se é pobre. Não existe isso. Então todo mundo pode, né, estar aí sujeito a acontecer. Então quanto mais a gente estiver vigilante e cuidar, né, da nossa saúde como um todo, melhor. Exato. E assim, a gente quer encerrar, né, a Tatiane falando. Tava tão bom. Que delícia. 2 horas muito, aqui. verdade. Mas nós faremos a segunda parte quando este livro sair. Não vejo a hora. Trata de mergulhar. Acelera aí, né? Acelera. Tem 2 coisas que precisam acontecer para o livro sair. Escrever e aquela outra coisa, entendeu? Então, querida, escrever já começa. É isso. E aí, gente, a gente realmente quer encerrar dizendo isso para vocês.
que se você em algum momento sentir que você está entrando por esse caminho da depressão, não se cobre, Sim. achando que não, eu jamais. Sim, qualquer um está sujeito a passar por crise de ansiedade, por depressão, por burnout. E quando a gente não pede ajuda, a gente vai sofrer as consequências de não pedir ajuda, de não aceitar ajuda. Né? Às vezes, nesses momentos, a gente toma decisões equivocadas, totalmente equivocadas. Por quê? Porque você está num momento que não consegue decidir de uma forma racional. Racional, exatamente. Né? E aí a gente toma decisões erradas e depois, quando a gente acorda, igual você disse, a gente se arrepende. Mas aí a gente lida com as consequências. Né, Tatiane? Então, assim, eu quero dizer para você, se em algum momento você sentir algum sintoma ou alguém perto de você, procura ajuda. Com certeza. Nós precisamos nos amar. A gente precisa se conhecer e se amar. Né, Tatiane? Para a gente conseguir também amar os outros e cuidar dos outros. Exatamente. E ser aquilo que as pessoas esperam que a gente seja como profissional, como ser humano, né? Exatamente isso. Isso. Que história, gente. Ah, não, tem que acabar, não. Tatiane, fala pra gente sua rede social. @TatianeBreve _. @TatianeBreve _. E da Shirley, @Shirley, X no início e Y no final. Shirley.Shirley. Eu não sigo a Shirley. Pois, mulher do céu. Eu preciso seguir a Shirley. Você vai amar, é divertidíssimo, gente. Aí você conhece as facetas da Tatiane Breve. Então, gente, eu quero te convidar para se cuidar, para se olhar com carinho. Nós estávamos aqui conversando todo esse tempo sobre aprender a se cuidar e a se conhecer. Eu acho que isso é fundamental para todos nós, né, Tatiana? Independente da faixa etária, independente do sexo, independente da posição social. Que a gente aprenda a se conhecer. E principalmente nós que já vivemos a ansiedade, a depressão, o burnout, enfim, qualquer uma dessas situações, que a gente tem um olhar ainda mais atento para nós mesmos, porque nós temos visto taxa de depressão e ansiedade aumentar muito. O Brasil, olha só que coisa mais assim, para mim é estapafúrdio pensar que o Brasil é o país que está num nível de ansiedade em primeiro lugar no mundo. E nós que somos esse país alegre, né? País do carnaval, país do futebol, enfim. Para a gente ver que o nosso dia a dia ele é regido pelas nossas emoções. Né? E que a gente aprenda a cuidar das nossas emoções. Exatamente. Que a gente aprenda a se amar. E eu quero te convidar a olhar para dentro de você mesmo, assim como a gente tem aprendido a fazer, né, Tatiane? E siga as redes sociais da Shirley, da Tatiane. É isso. Assista todo esse podcast mais de uma vez, se for necessário. E não deixe de compartilhar, porque eu tenho certeza que tudo isso que foi compartilhado aqui hoje vai ajudar muita gente, né, Tatiane? É isso. Muita gente que às vezes pensa que não tem um remédio, não tem mais jeito, não tem solução. Exato. Tá tudo acabado. Tem solução. Quando a gente chega, eu brinco, porque às vezes a gente chega no fundo do poço, abre um alçapão e desce um pouquinho mais. Isso. Já tive essa sensação. Mas sabe de uma coisa? É sempre possível achar o caminho de volta. Porque a nossa vida é feita por ciclos. Então, antes de terminar, eu quero falar assim que tudo na vida tem um propósito. Nada acontece por acaso. Não cai uma folha de uma árvore se não for essa vontade de Deus. E eu até falei pra minha mãe assim, mãe, parece que eu fui no fundo do poço e ressurgi como uma fênix, sabe? Assim, principalmente na minha área profissional. Hoje eu tenho ainda mais certeza de que a minha missão é ajudar pessoas, é impactar pessoas, né? Eu que estudo desde 2018 inteligência emocional, eu sou analista de perfil comportamental e estava tudo engavetado. E eu voltei com uma energia, com vários projetos tirando da gaveta e vendo possibilidades, sabe, deles acontecerem. Então, assim, eu voltei outra pessoa. Então, que essas pessoas que estão nos assistindo se apeguem a isso. Hoje eu não vejo nada, hoje está tudo escuro. Mas pensa que de alguma forma essas escamas vão sair da frente dos seus olhos e você vai conseguir enxergar o sol, enxergar que tem algo maior lá na frente e entenda
que algum dia você vai poder dar o testemunho de por que você teve que ir no fundo do poço para poder voltar e contar essa história. Então eu acho que é isso. Incrível, Tatiane, olha só. Quase que eu deixo de te entregar o seu Quase que esquece. Histórias, porque todo mundo que compartilha a história conosco que legal. tem um valor assim enorme. Eu ainda ia perguntar, falar, essa xícara aqui acho que eu vou colocar na bolsa sem ela ver. Não, você já ganhou. Gente, que linda. Obrigada, Tereza. Obrigada, gente. Foi um prazer mesmo. Aquilo que eu te falei quando eu cheguei, assim, eu tava muito feliz, porque, como você falou, né, compartilhar essa história que é tão íntima, para algumas pessoas pode, né, ser mais difícil. Para mim é um pouco difícil também, porque no palco eu sou uma coisa, de cara limpa não sou tão assim, mas eu achava que era uma coisa que ia me fazer bem. Mas eu não achava que faria tão bem para outras pessoas, como eu tenho recebido relato de várias pessoas no meu privado, pessoas que me encontram, nossa, assisti seu vídeo e eu tenho uma pessoa, ou eu já passei, ou eu estou passando. Então, assim, compartilhar essa história aqui com você está sendo muito especial. E é como você falou, né? Eu espero que essa história chegue a muitas pessoas e que possa, assim, ajudar para que outras pessoas consigam sair também. E ainda que a pessoa não esteja passando por isso, que ela possa ajudar outras pessoas que se encontram nessa situação. Obrigada, viu? Amei. Que bom. Obrigada, querida. Obrigada. Deus te abençoe muito. Que Amém. você continue sendo essa pessoa iluminada que Amém. você é. Amém. Obrigada.